Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regressa então para a continuação da resolução da prova modelo número 7 do professor José Carlos, agora com a questão número 7 do grupo 1, do grupo de escolha múltipla. Nos diz o seguinte: na figura estão então representadas no referencial x ou y as retas R e S, como podemos visualizar aqui nesta figura. Sabemos que a reta R interseta o eixo OX no ponto A e a abscissa do ponto A é igual a 1. Quer dizer, eu neste momento já conheço as coordenadas do ponto A, que são exatamente 1, 0. A reta S interseta o eixo OX no ponto C. Quer dizer, relativamente ao ponto C, se é o ponto de interseção da reta S com o eixo do X, eu desconheço a abscissa, mas sei imediatamente que a ordenada de C é 0. As retas R e S intersetam-se no ponto B. Sabemos que alfa é a inclinação da reta R, está ali sinalizado na figura, e que cosseno quadrado de alfa menos seno quadrado de alfa é igual a menos 1/2. Isto com alfa a pertencer ao intervalo de 0 a π sobre 2, não coincidindo nem com 0 nem com π sobre 2. Sabemos ainda que o triângulo ABC é um triângulo isósceles e sabemos que o comprimento da AB é igual a 4. Bem, esta informação é uma informação fundamental. Se o triângulo é isósceles e se AB é igual a 4, eu também posso, quer dizer, AB há de ser igual a AC, visto o triângulo ser isósceles. E se AB é 4, quer dizer que AC também é 4. E se a distância da A até C são 4 unidades de comprimento e se a abscissa do ponto A é igual a 1, quer dizer que, e se este segmento AC tem um comprimento 4, a abscissa do ponto C só pode ser menos 3. Quer dizer, em termos de comprimento, AC seria igual a 3, mas a abscissa do ponto C, estando então posicionada no semi-eixo negativo do x, terá de ser então menos 3. Vou então ali apagar aquele x, porque neste momento já sei que a abscissa do ponto C é igual a menos 3. Mediante tudo isto, e mais, sei ainda que se o triângulo é isósceles, além de ter dois lados iguais, tem também dois ângulos iguais e vou sinalizá-los. Aquele ângulo ali em B, vou chamar θ, há de ser igual a este ângulo aqui em C, que também vou designar como θ. Um triângulo isósceles tem dois lados iguais e tem dois ângulos também com a mesma amplitude. Nestas condições, qual é a equação reduzida da reta S? Bem, eu vou agarrar aqui a questão imediatamente pelo que me é pedido. Eles querem a equação reduzida da reta S. Forma reduzida para uma reta é y igual a mx mais b. Ou seja, para resolver esta questão, eu vou ter que determinar aqui estes dois parâmetros, o declive, ter que saber qual é o valor do declive e também conhecer o valor da ordenada na origem. Então vou começar pelo declive. Para determinar o declive da reta, há várias formas de o fazer, não é? Poderia pensar num ΔY sobre um ΔX, um y2 menos um y1, dividir por um x2 menos x1, mas aí precisava de conhecer dois pontos da reta S. Eu tenho as coordenadas do ponto C, mas o outro ponto que estaria aqui a ver seria o B, mas eu não conheço as coordenadas do ponto B. Então talvez esse caminho pelo declive do ΔY sobre o ΔX, assim numa primeira abordagem, estaria bloqueado. Mais formas onde podemos determinar o declive. Se soubéssemos alguma relação da reta S com a reta R, por exemplo, se as retas fossem paralelas, o declive da reta S seria igual ao declive da reta R, e se as retas fossem perpendiculares, o declive de S seria o simétrico do inverso do declive de R, mas as retas nem são paralelas, nem são perpendiculares. O que me deixa assim, a única hipótese que estou a ver é determinar o declive de S através da tangente do ângulo de inclinação. E o ângulo de inclinação da reta S é exatamente aquele θ que eu defini na figura. Ou seja, se eu conseguir determinar
aquele ângulo θ, eu consigo calcular o declive da reta S e, depois de ter o declive da reta S, pensarei na ordenada na origem. Para terminar este θ, como é que eu posso terminar este θ? Olhando aqui para a figura, se eu souber o valor de alfa, eu consigo saber θ. Qual é a relação de alfa com θ? Bem, reparem que este alfa, eu posso dizer que ele é um ângulo externo aqui do triângulo. É um dos ângulos externos deste triângulo. E nós sabemos, há muito tempo, ou vocês deveriam saber, que um ângulo externo de um triângulo é sempre igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. O que quer dizer que eu posso colocar aqui a seguinte ideia, quer dizer, eu posso dizer que alfa será igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes, ou seja, alfa terá de ser igual a 2θ. O que está a querer dizer que θ será igual a metade de alfa. Bem, isto é importante porque se souber alfa, imediatamente sei o valor de θ. Esta era uma forma de pegar nesta ideia. Outra seria trabalhar, por exemplo, aqui este ângulo interno do triângulo em A, que é suplementar a alfa. Eu poderia dizer então que era π menos alfa e depois apelando à soma dos ângulos internos ser igual a π, 180, não é? Eu também conseguia chegar exatamente à mesma relação. Mas esta aqui parece-me um pouco mais, talvez menos intuitiva. Isto é dado, penso eu, por volta do final do segundo ciclo, já vai muito longe, raramente vocês usam esta ideia, vocês vão mais aqui por dentro, pela soma dos internos, mas era assim a forma mais simples que eu encontrei de exprimir já θ em função de alfa. Para determinar o valor de alfa, a informação que eu encontro aqui no enunciado relacionada com o ângulo alfa é exatamente esta que se encontra aqui neste ponto, onde nós sabemos que cosseno quadrado de alfa menos seno quadrado de alfa é igual a menos 1/2. E alfa pertence ao intervalo de 0 a π sobre 2. Então vou tentar resolver esta equação de modo a conseguir obter o valor de alfa. E reparem que eu tenho aqui cosseno quadrado de alfa menos seno quadrado de alfa. E esta é uma daquelas novas fórmulas que vocês aprenderam no 12º relativamente ao tema da trigonometria. Esta ideia está relacionada com o cosseno do ângulo duplo, ou seja, o cosseno de 2α é exatamente igual ao cosseno quadrado de alfa menos o seno quadrado de alfa. Ou seja, eu vou pegar neste ponto, mas vou substituir esta diferença entre o cosseno quadrado e o seno quadrado por cosseno de 2α. Então vou fazer aqui esse cálculo auxiliar. Vou dizer então que cosseno de 2α é exatamente igual a menos 1/2. E isto com alfa a pertencer ao intervalo de 0 até π sobre 2. Bem, terei que resolver aqui esta equação trigonométrica. Terei que identificar qual é o valor do cosseno para o qual o cosseno é exatamente igual a menos 1/2. Aí vocês têm que saber aquela tabela dos valores de referência. Não é assim difícil de a obter. Tenho aqui π sobre 6, tenho aqui π sobre 4 e tenho aqui π sobre 3. E então vocês têm o seno, o cosseno e a tangente. Eu vou colocar aqui a tabela toda porque ela não é difícil de obter. No seno e no cosseno é sempre a dividir por 2, sempre a dividir por 2, sempre a dividir por 2. O seno é 1/2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. O cosseno toma o caminho inverso, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1/2. A tangente é raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Agora reparem, nós estamos perante o cosseno. O cosseno, sabemos que o cosseno, queremos saber qual é o ângulo cujo cosseno é exatamente igual a menos 1/2. Nós aqui na tabela temos o valor 1/2 e sabemos que o cosseno de π sobre 3 é igual a 1/2. Sabemos que o cosseno de π sobre 3 é igual a 1/2. Invertendo uma redução ao primeiro quadrante, nós sabemos que cosseno de π menos alfa é exatamente igual a menos cosseno de alfa.
Por isso, eu poderia dizer aqui que cosseno de π menos π sobre 3 é exatamente igual a menos 1/2. Fazendo então aqui os cálculos, eu obteria que cosseno de 2π sobre 3, isto reduzindo ao mesmo denominador e fazendo as contas, obtinha menos 1/2. O que quer dizer, voltando aqui à equação, eu posso escrever que cosseno de 2α é exatamente igual a cosseno de 2π sobre 3. E trabalhando a equação, as equações do cosseno, eu diria ainda que 2α é exatamente igual a 2π sobre 3 mais 2kπ, ou 2α, o cosseno toma o mesmo valor em ângulos simétricos. Basta que pensem no círculo trigonométrico. Temos aqui o círculo trigonométrico, e se pensarmos aqui num determinado ângulo alfa, pensamos aqui assim num ângulo alfa, o cosseno é medido no eixo do x, e que se eu traçar assim aqui uma reta paralelamente ao eixo dos y, aquele ângulo é alfa, este seria menos alfa, o cosseno toma exatamente o mesmo valor em ângulos simétricos. Ou seja, a segunda equação seria 2α igual ao simétrico deste valor, menos 2π sobre 3, mais 2kπ, isto obviamente com k pertencente a z. Resolvendo então esta equação em função de alfa, alfa seria igual, 2 passa a dividir, cancela com aquele 2, obteria então π sobre 3, mais também divido 2kπ, o que daria kπ, ou alfa igual a menos π sobre 3, mais 2kπ, isto com k pertencente a z. Agora, se alfa tem uma variação angular de 0 até π sobre 2, parece-me que a única solução desta equação há de ser para k igual a 0. Nós obtemos aqui na primeira equação que alfa é exatamente igual a π sobre 3. Se na segunda daria menos π sobre 3, está fora daquele intervalo, e se dessemos outros valores de k, sairíamos daquele intervalo, ou seja, alfa igual a π sobre 3 é a única solução desta equação. O que quer dizer que, voltando agora à ideia, eu queria θ, de modo a calcular o declive. Eu sei que θ é metade de alfa, logo então isto permitiria-me concluir que θ, sendo metade de alfa, seria metade de π sobre 3, ou seja, seria π sobre 6, o que quer dizer que o declive dessa reta S seria então tangente de π sobre 6, o que tangente de π sobre 6 é raiz 3 sobre 3. Neste momento tem então o declive da reta. Agora, para terminar a ordenada na origem, eu vou substituir o declive e vou substituir as coordenadas de um ponto na reta, deste caso o ponto C, onde tenho ali a abscissa e a ordenada, vou substituir a abscissa e a ordenada de C, também o declive, isto de forma a obter a ordenada na origem. Fazendo então essa substituição, eu vou obter 0, exatamente igual ao valor do declive, que é raiz 3 sobre 3, vezes então a coordenada x do ponto C, que é menos 3, mais b, o que posso então cancelar este 3 com este 3, ficando menos raiz 3, que, somando então ambos os membros mais raiz 3, eu vou obter que b é exatamente igual à raiz de 3. Tendo então a ordenada na origem e o declive, estou em condições, finalmente, de escrever a equação reduzida da reta S, que ficaria raiz 3 sobre 3x mais raiz 3. O que seria então, parece-me, a opção A como sendo a opção correta. Fico-me então por aqui quanto à resolução desta questão. É sempre um prazer enorme ajudar e falta apenas uma questão de escolha múltipla, que farei já a seguir, e depois passamos então para o grupo de desenvolvimento. Fico-me então por aqui e até já.